Uma das primeiras coisas que a gente diz, né, que a única diferença que eu tenho em relação a vocês é que eu estudei o tema antes. Tá? Inclusive, né, já tive referências aqui de que todos vocês, né, leram, né, e estudaram as 5 obras básicas, as edições da Revista Espírita, né, leram Ernesto Bozano, Camille Flammarion, né, Gabriel Delany, né, Leon Denis, para a gente ficar em alguns. Né? Então, gente, na realidade, a proposta aqui é a gente conversar um pouco sobre esse momento que nós vivenciamos. Né? Então, percebemos o seguinte, né, que a gente sempre está ouvindo falar, né, principalmente depois das obras ali de Manuel Filomeno Miranda, né, a tal transição. Né? E alguns de nós, inclusive, né, muitas das vezes até ficamos preocupados. Será que eu vou estar, né, nesse outro momento, nesse outro estágio, tá, evolutivo? Gente, aí já é o nosso primeiro erro. Tá? Quando simplesmente eu me apego a formas, tá, eu simplesmente acabo o quê? Não aproveitando ao máximo a minha existência. Né? Então, muitas vezes é como se eu tivesse engessado, emparedado, e aí eu não percebo a totalidade da mensagem do Cristo. E aí a gente precisa relembrar que a doutrina espírita, ela na realidade é ciência, filosofia de consequências morais, ou religião. Tá? E, né, lembrando um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que diz no seu capítulo 8, né, item 10, o seguinte: nenhuma religião tem valor se ela não leva as pessoas à transformação. Né? E aí a gente vai lá na época de Jesus, né, quando ele simplesmente usava, né, como alegoria, né, expressões do tipo seco caiado. Então, infelizmente, muitos de nós, por invigilância, nos assemelhamos a estes. Né? Temos belos discursos, mas nossas mãos e corações são vazios de sentimento. E aí a gente precisa realmente estudar. Né? Eu digo que quando a gente está aqui à frente da tribuna, nós não estamos a falar no Crisântemo para facilitar Cris. Né? Nós não estamos a falar no nosso nome. Nós temos uma responsabilidade. E aqui então a gente tem que divulgar a doutrina espírita. E nesse contexto, a gente tem que desconstruir algumas questões do tipo, né, nós muitas das vezes nos achamos a última bolacha do pacote. Existem perto de 3 bilhões de astros no universo, segundo uma última pesquisa da NASA. A gente achar que apenas o planetinha Terra existe nesse universo todo é a gente ser muito arrogante, muito ousado. Né? Porque na prática é o seguinte, olha, a não ser, né, naqueles momentos, né, que nossos corações, né, estão empolgados pela paixão, a gente acredita, né, que Deus criou todas essas 3 bilhões de planetas, de astros, para iluminar a noite dos enamorados. Gente, não é isso. Né? Então a gente percebe que a espiritualidade, ela vem de uma forma didática, sistemática, trazendo a informação de que nós não estamos sós. Né? Então, se nós lembrarmos, né, nós então estamos num processo de mudança. Né? Já fomos um planeta primitivo, né? Nos encontramos no mundo de provas e expiações, e depois da gente, né, tem ainda 3 níveis. Então, ou seja, a gente está ali ainda, né, no início da história.
né? E muitas das vezes a gente até, por não estudar, né, as obras aqui mencionadas, né, o Livro dos Espíritos, na sua primeira parte, né, o Evangelho, quando Jesus, né, fala que há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Então a gente simplesmente, muitas vezes, por ainda sermos espíritos imperfeitos, a gente fica se apegando à forma. Eu quero ir para a colônia A, B ou C. Gente, as moradas, quando Jesus nos disse, são moradas construídas pelas relações de afinidade vibracional. Então, nesse sentido, né, são inúmeras regiões onde espíritos diversos habitam. Uns mais, outros nem tanto evoluídos. E uma das coisas que a gente também desconstruiu é o seguinte, né, que não existe esse negócio, né, de espírito mau. Tá? Se nós formos analisar as obras básicas em toda a sua essência, não é utilizada essa expressão. São espíritos inferiores, são espíritos que não compreenderam ainda a mensagem de Jesus. Essa questão de bem, mal, dor, saúde, são construções mentais nossas. A gente simplesmente um espírito criado de forma simples e ignorante e que, em função das nossas escolhas, adequadas ou não, porque seria fácil para Deus, na sua infinita perfeição, dizer assim, vai lá e faz isso. Mas qual seria o mérito que eu teria nesse contexto? Ora, se eu já recebesse tudo de mão beijada, tá? Mérito algum. E o Pai, ele simplesmente, através da fala do seu Filho maior, o Cristo, ele diz uma coisa clara, né? Quando Jesus disse que nenhuma das ovelhas do rebanho de meu Pai se perderia. Então ele estava dizendo de forma clara que Deus confia em cada um de nós. Nós é que precisamos aprender a confiar em nós. Então, quando a gente vai olhando na Gênesis, né? Se tivéssemos aqui, né, adolescentes, jovens, né, eu brinco que a Gênesis é um livro que quem está aí às portas de um Enem, de um vestibular, recomenda a leitura, né? Porque é ciência pura, é biologia, tá? É sociologia, é física, é química, né? Então facilite e de repente, né, mais em conta o livro. Inclusive hoje a gente não tem nem mais a muleta, né, dizer que o livro é caro, né? Você baixa boa parte dos livros, tá? Principalmente da codificação, através do site da própria Federação Espírita Brasileira, né? Então a gente, hoje, nós só não temos acesso à informação porque nós simplesmente não queremos. É uma escolha. Ora, quantos de nós, né, recentemente completamos aí mais de 160 anos do Céu e Inferno? Gente, e é uma obra que, principalmente na segunda parte, interessantíssima, que traz relatos, né, de espíritos que aqui estiveram em situações favoráveis ou nem tanto, e aí pelo menos é o seguinte, né, vamos aprender com a história, né? Se a pessoa lá, aquela condessa, aquele rei, aquele religioso, manifestou, né, a sua inquietação com a condição atual dele, tá? Porque ele tomou atitudes equivocadas, então é uma questão até de inteligência, né? Vamos pegar e vamos, a partir dos exemplos deles, né, fazer, né, mudanças. Ora, muitas das vezes, nós espíritas aprendemos, né, nesse contexto da descrição do mundo espírita, que os espíritos não têm sexo. Gente, até por então uma questão de conveniência, né, vamos tratar as mulheres muito bem. Por quê? Ora, se numa próxima reencarnação, né, eu retornar como mulher,
né? Porque eu tenho que experienciar as diferentes polaridades. Já diz, né? O que se planta colhe, né? Então, como eu fui legal, né? Eu vou. Né? Então, mesmo que a gente comece a fazer isso de forma forçada, mas aí, né, a gente vai aos poucos se habituando e fazendo isso por prazer. Né? Ora, precisamos então, gente, entender de uma vez por todas que a humanidade não está limitada à Terra. Né? Nós já ocupamos diferentes planetas em diferentes momentos. Ora, quem aqui dos senhores e senhoras que não leram aí, né, o romance Renúncia, que fala, né, dos espíritos que habitavam Alcione, ora, exilados de Capela, né? E para a gente trazer para a realidade mais próxima, gente, se a gente verificar, né, que quando nós não cumprimos a nossa parte, a espiritualidade de uma forma inteligente, você vai lá, sopra no ouvido de um cineasta e ele traz essas questões. Ora, quem de nós aqui, né, não se lembra, né, do filme O Super-Homem, né, que ele é colocado dentro de uma nave e vem parar na Terra? Então ali está claro, olha, existem pessoas em outros planetas. Né? Então a gente precisa estar atento a isso. E aí a gente tem que ter claro que, olha, já ocupamos outros planetas, né? E ocuparemos outros, e alguns desses planetas que nós ocupamos, naturalmente pelo processo evolutivo do próprio planeta, eles, com quanto matéria, desapareceram. É só a gente olhar a própria bibliografia espírita para a gente dizer, né, olha, que certos planetas, né, têm uma vertente mais de prisão. Ora, Júpiter já abarca os espíritos, tá, na nossa Via Láctea, tá, de maior evolução. Por isso, inclusive, lá, né, a atmosfera tem uma realidade outra. E aí, gente, ó, diante de tudo isso, vamos resgatar aqui uma frase de Paulo aos Coríntios, que diz muito do momento que vivenciamos no nosso planeta. Em tudo sereis atribulados, porém não angustiados. Né? Aqui ninguém sofre de ansiedade, depressão, síndrome de burnout, nada disso. Né? Aqui, espírito é tudo zen. Né? Não tem preocupação nenhuma com as coisas. Tá? Gente, a gente gostaria que isso fosse uma realidade. Mas é o seguinte, gente, só que quando eu compreendi a mensagem de Cristo, tá, simplesmente eu entenderei que existirão dificuldades, mas aquelas dificuldades, elas na realidade são uma forma de eu aprender. Ora, muitos de vocês aqui devem ter assistido aquele filme Deus Todo-Poderoso, em que Morgan Freeman, né, personifica Deus. E simplesmente, um dos protagonistas do filme chega para Deus: olha, eu gostaria de ter paciência, eu gostaria de ter tolerância, né? Ser capaz de perdoar, em essência, ser capaz de amar. Aí passa um certo período do filme, tá? O protagonista volta para Deus: tu não entendeu o que eu pedi. Eu pedi paciência, você só me mandou bomba. Aí Deus, na sua infinita sabedoria, diz o quê? Ora, tu não pediu paciência? Eu te dei oportunidade de você experienciar a paciência. Só que a gente está tão preso às formas que a gente não percebe. A gente, muitas vezes até erroneamente, nós ouvimos nas casas espíritas: nós estamos no mundo de provas e expiações, nós viemos aqui para sofrer. Gente, vamos ser claros. O expositor que falar isso tinha que ter a responsabilidade de dizer assim: ó, vou pegar, reler as obras, estudar para não falar bobagem.
Inclusive aqui, antes da palestra iniciar, nós estávamos aqui conversando e simplesmente, olha, se tem aqui uma pessoa, portadora de alguma necessidade especial, vamos deixar a hipocrisia de lado, normalmente o primeiro pensamento, para quem não estudou a doutrina espírita, Crisanto deve ter aprontado poucas e boas para vir nessa condição, Aí a gente cita um trabalho de Luciano dos Anjos, espírita do movimento do Rio de Janeiro, psiquiatra, que trabalhava, clinicamente com regressão de memória. E num dos seus estudos, ele desenvolve um processo de identificação de um espírito que alguns de nós conhecemos ele como Pasteur, descobridor da vacina antirrábica. Pasteur, segundo os estudos desenvolvidos, teria sido um general sanguinolento, bárbaro. Então, pela visão tosca de quem não estuda a doutrina espírita, essa pessoa tinha que vir com retardamento mental e ainda tetraplégico, porque tem que sofrer. E aí a gente se esquece daquela frase de Jesus: o amor cobre uma multidão de pecados. Pasteur, no desenvolvimento de sua pesquisa, ele inocula o vírus no próprio corpo. Se eventualmente ele tivesse errado em seus estudos, ele teria sucumbido. E diante da atitude dele, vemos até hoje milhares de pessoas como nós e nossos irmãos animais tendo a possibilidade de viver através da vacina que ele criou. Então a gente precisa estar atento a isso. Estaremos perplexos na fala de Paulo, porém não desanimados. Ninguém aqui, espírito não é triste. Espírito sempre está com um sorriso, lá nas orelhas, porque simplesmente aquele negócio, compreendeu a essência da vontade do Pai. Então nada nos assusta. Eu brinco que quando a gente vê todo esse contexto que vivenciamos hoje, é porque simplesmente, e não nos abalamos, é porque simplesmente a gente relembra aquela frase de Jesus, que chegado os tempos, ninguém se entenderia. Então qual é a surpresa? Nossa, se o mestre falou isso há 2000 anos atrás, então não era para a gente ficar aí angustiado, estressado com as questões que ocorrem. Então, o desânimo não deveria ser algo nosso. Só que, gente, infelizmente, isso seria o roteiro primoroso, que nós, desde o momento que tivemos o contato com o mestre, nós assumíamos a estrada estreita. Mas a gente se deixa empolgar pelas ambições, pelas paixões. Joana de Anjos diz que vivemos a era da hiperexposição. E aqui eu vou me permitir um comentário pessoal. A minha segunda ex, simplesmente, lá, uma amiga dela resolveu criar, há uns 20 anos atrás, uma página no Orkut. E aí, ali, na virada do final de semana, eu tive, aceitei 5.000 convites. E a minha esposa, 5. Aí é aquele negócio, vamos brincar aqui, a tromba foi lá na frente, Por quê? Mas você, aí eu brinquei com ela, primeiro você tem que saber que eu sou 10 anos mais velho do que você, sempre atuei na área com público,
né? Sou professor, né, completo esse ano 40 anos como professor universitário, trabalhei numa instituição financeira, né, que não aparece gente nenhuma, né, que é a Caixa Econômica, né? Quer dizer, não é igual a outros bancos que sim, né, aparece uma alma lá de vez em quando, né, para incomodar. Não, gente, sério, eu vim para brincar. Então é o seguinte, se isso está te causando estresse, cancela esse negócio, porque foi você que mexeu. Mas Joana fala que a gente é o seguinte, a gente tem que ter curtida, a gente tem que dar... Gente, inclusive, olhando sobre do ponto de vista material, essa hiperexposição, inclusive em termos de segurança, nos fragiliza. E a gente simplesmente, gente, olha, eu tenho que estar bem comigo e com aqueles que estão à minha volta. Se vocês procurarem nas minhas redes sociais, gente, vocês verão o seguinte, não verão uma foto minha, a não ser quando um aluno bate uma foto numa formatura e eu apareço. Fora isso, ninguém sabe o que eu faço ou deixo de fazer. Mas muitos de nós, apegados a essa necessidade material, a gente simplesmente, né, dá uma ênfase muito grande à matéria. Então, por exemplo, eu tenho que ter casa. Não, eu tenho que ter uma moradia. Até porque, do ponto de vista financeiro, eu moro em Balneário Camboriú, né? Então lá, por exemplo, até recentemente uma aluna foi escrever como trabalho de final de curso um artigo sobre o Sena Tower. Um apartamentozinho lá básico de 35 milhões de reais. Gente, do ponto de vista financeiro, se eu tiver 35 milhões, jamais eu vou comprar um apartamento. Em qualquer aplicação financeira conservadora, me daria 350 mil por mês. Olha, eu moro em qualquer lugar. Muitos amigos meus do mercado financeiro não têm mais carro. Porque simplesmente o dinheiro que pagaria num carro, simplesmente pega, que aplica o dinheiro e anda de Uber o mês inteiro. Então, muitas vezes, a gente, aonde é que nós estamos colocando os nossos esforços? O próprio Cristo diz, né? Onde é que eu estou colocando meus tesouros? Então, eu falo que eu sou um espírito imortal, eterno, mas eu vivo muitas vezes como se uma única vida tivesse. Então, dou valores e tal. E é nesse momento, então, que Jesus ressurge para nós, né, justamente o quê? Trazendo essa segurança maior. E aí é claro que Jesus, se nós olharmos todas as falas dele, elas se encontram, tá, na condição do imperativo afirmativo. Amai, façai. Gente, ele não diz assim, olha, cruze os braços, espere que as coisas caiam do céu. Ele inclusive diz, ajuda-te que o céu te ajudará, cada um segundo suas obras. Então a gente precisa realmente acreditar nessas coisas. Ora, muitos de nós, né, como na figura aqui exposta, né, ora, somos como Pedro, né, que na menor tormenta nós simplesmente, né, nos desesperamos. Jesus, inclusive, diz de forma clara, né, homens de pouca fé. Tudo que eu faço, e olha a lição de humildade desse cara, tudo que eu faço, podereis fazer e muito mais. Quando atingirmos, é claro, a condição de espíritos crísticos, como mestre. Ora, então, a cada um de nós, diante das dificuldades, não cabe retroceder, a não ser, né, como numa batalha, né, eu recuperar as minhas forças e seguir em frente. Já dizia uma musiquinha da evangelização que as pedras surgem no caminho, as dores e os espinhos, tá, também. Só que, ao cair, eu devo me levantar.
E aquelas pedras e espinhos que surgiram no meu caminho, ao invés de serem atropelos, elas podem se transformar nos adornos dos mais belos jardins. Mas a gente só olha, né, aquela topada, aquela espetada, né, do espinho. Ora, gente, e vamos ser claros, que tudo se faz de forma gradativa. Então, se hoje eu já me encontro numa condição melhor, é porque eu venci etapas anteriores. Tá? E poderei alcançar estágios acima. E por isso, gente, nós temos que ter um olhar de benevolência, de indulgência com relação ao irmão. Porque talvez lá atrás alguém teve esse olhar para mim e dessa forma eu me encontro nessa condição melhor hoje. Ora, precisamos lembrar, né, gente, que normalmente nós nos achamos privilegiados. E aí, né, a nossa arrogância, né, a nossa empáfia é tão grande que, pois, se Jesus passou por uma série de dificuldades, inclusive não só no meio social, como no meio familiar, nós acharmos que nós não teremos impedimentos, dificuldades, é muita ousadia. Até porque, se nós lembrarmos, né, Jesus era um cara velhinho, espiritualmente falando, que ele conta que o planeta Terra, segundo a ciência, tem 4,5 bilhões de anos. E o Cristo já era Cristo. Tá? Imagina então, né, a questão. E aí a gente fica achando, né, que nós somos merecedores, que, né, venho para a casa espírita de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Né? A gente fica querendo colher flores. Ora, os desafios da sociedade naquela época se mostraram injustos, provocadores. Ora, é só lembrar, gente, que os primeiros cristãos adentravam as arenas cientes de que seriam despedaçados por feras ou por espadas ou lanças dos gladiadores, e entravam cantando. Aí a gente, hoje, né? Ai, está chovendo, hoje está muito quente, hoje está frio. A gente arruma N desculpas para não trabalhar a nossa felicidade. E aí a gente, inclusive, usa, né, quando a gente quer, né, a gente usa a ética da conveniência de forma maravilhosa. Para que eu vou ficar me estressando se Jesus disse que a felicidade não era deste mundo? Gente, mas peraí, não é deste mundo onde o egoísmo, o orgulho se faz presente. Gente, em momento algum, Jesus titubeou. Ele se permaneceu íntegro, enfrentando todas as situações. E o que nós fazemos? Simplesmente movemos ao sabor das outras. Se alguém disser assim, ó, que basta vir no Instituto Espírita Allan Kardec, assistir a palestra do Crisântemo, será salvo, gente, isso aqui, né, vai estar lotado. Mas o compromisso do Cristo foi o seguinte: nós desenvolvemos o nosso trabalho interior. Essa é a realidade. Porque, gente, vamos lembrar, Jesus, né, no alto da sua autoridade, ele jamais se permitiu a conveniências. E muitas das vezes nós somos, né, e como naquela frase de Jesus também, né, com a medida que julgar será julgado, né, nós somos ácidos críticos dos outros, mas extremamente benevolentes, coniventes com atos praticados ou por nós ou por pessoas que comungam dos mesmos ideais. E aí a gente tem aí, né, ora, a violência, né, e aí a gente até brinca, né, eu falo de pais, né,
Só que quando eu vou, hoje já tá, o pessoal modernizou, né? Hoje tem as plataformas de stream, né? Mas antes você ia lá para a videolocadora, baixava todos aqueles vídeos assim, só zen, né? Não tinha nenhum sanguinho, né? Não tinha luta, não tinha nada disso. E eu quero paz. Né? Eu preciso estar atento a isso. Olha, quantos de nós ainda somos movidos pelo preconceito? Gente, vamos ser claros. Um espírita ser preconceituoso é a mais profunda ironia. Que hoje eu estou aqui, né, partindo, né, mas eu já posso ter reencarnado na condição de um negro, de um asiático, de um indígena, tá? De um plutoniano, de um jupiteriano. Gente, então, peraí. Então, volto a dizer, como eu falei da menção da mulher, tá? Ora, até por uma questão de conveniência, vamos aprender a tratar o outro, o seu semelhante, de igual forma. Agora, não é essa a mensagem maior de Jesus? Amai ao próximo como a ti mesmo? E aí a gente, claro, eu só vou poder amar o próximo se eu me amar. E muitos de nós não nos amamos. Nós, na realidade, nós nos detonamos. Né? E pequenos detalhes, né? A gente brinca, né? Olha, você dá R$100 numa pizza, né? Mais R$80 para fazer um exercício numa academia, tu acha caro. Né? E R$80 é para o mês inteiro, não é para uma tarde de sábado ou uma noite de sábado. Tá? Então a gente precisa estar atento a isso. Ora, as guerras, né, a intolerância religiosa, gente, Jesus não disse que, ou melhor, Paulo não disse que os cristãos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então a gente só tem, digamos, diferenças conceituais, mas se temos o mesmo mestre como guia e modelo, por que então a gente brigar? Né? Porque ainda a gente tem, no nosso estado ainda evolutivo, nós temos a necessidade de querer impor aos outros nossa forma de pensar. Ora, precisamos, gente, lembrar o seguinte, né? Aí trazendo para agora, né? Olha, passou toda aquela situação, né? Só que o seguinte, os resíduos doentios permanecem. Né? Então, é claro, alguns de nós já está melhor, né? Porque lá na época do Coliseu, de repente o Crisântemo estava lá virando o polegar para baixo na hora que um irmão era trucidado. Hoje, de repente, o Crisântemo espeta o dedo numa rosa, num espinho de uma rosa e desmaia. Né? Então, a gente já melhorou um pouquinho. Mas a gente precisa perceber que na essência ainda nós temos. Mas por que disso? Nós estamos muito preocupados com o exterior. E a doutrina espírita nos lembra o seguinte, que pensamento é vida. Raul Teixeira disse uma certa vez numa conversa que pensou, plasmou. Gente, e nós espíritos nos iludimos, né? A gente apronta poucas e boas, né? E aí a gente tem a cara de pau de dizer que ninguém viu. Ninguém viu encarnado. Mas aquelas amizades ou inimizades que eu trago ao longo das experiências, com certeza viram. E tem até um caso emblemático, para vocês verem como a nossa responsabilidade é grande, relatado por Raul Teixeira, que numa reunião mediúnica, de desobsessão, né, o doutrinador expôs assim, olha, meu irmão, minha irmã, por favor, né, você não tem mais necessidade de ficar perturbando, né, o outro. Você já não vive mais entre nós. Você tem toda a eternidade, toda a bondade do Pai para desfrutar. E aí, né, pasme, né, imagina o climão da reunião, né? Aí a entidade, a obsessora, virou e diz, olha, naquela noite saindo do motel, não era sua esposa. Imagine, gente, o clima que rolou dentro da casa espírita depois disso. Então, gente, a gente tem que ser coerente.
que a gente simplesmente muitas vezes está mudando a paisagem. Nada contra, gente. Cada pessoa sabe o momento certo. Então, assim, por exemplo, o que é as lutas de MMA, UFC, se não uma versão high-tech do Coliseu de Roma? Aí, para mim pegar, ler, como Joana de Anjos recomenda, né, que 15 minutos de leitura edificante mudaria o mundo, a gente não tem essa preocupação. Entretanto, a gente vai à madrugada assistindo duas pessoas se socarem. Então a gente precisa ter atenção para isso. A gente precisamos, é claro, não desesperarmos, né, diante dos desafios, enfrentá-los de forma serena. E aí, é claro, né, Joana de Anjos, no livro Jesus e a Atualidade, ela traz aqui um trecho interessante no seguinte sentido: não aguardes comodidades que não mereces. É aquilo que a gente diz. As situações que eu vivencio são frutas das minhas boas ou más escolhas nesta ou em outras vidas. E é outra coisa que a gente também tem que desconstruir, né? Muitas vezes, para a gente tirar, né, o peso dos ombros, a gente diz assim: na última reencarnação, o Crisanto aprontou poucas e boas. Não, gente. Muitas vezes foram escolhas na atual existência. Mas aí é muito mais fácil, né, eu dizer que foi lá na outra, que eu não me lembro, e tudo mais. A gente precisa estar atento a isso. Ora, nessa mensagem, Joana fala para que nós realmente realizemos a marcha. Ninguém está dizendo que não haverá dificuldades, mas simplesmente aqueles que de bom grado, né, buscam na sua ação diária a mudança, tá? A espiritualidade ajuda. Muitas das vezes, gente, nós temos aí legiões de espíritos que estão todos esperando que eu dê o primeiro passo, que aí depois eles levam a gente voltando. Quem é que leu, né, aquele poema Pegadas na Areia? Né? Então, para vocês verem, como a gente é muito negativo, né, num dado momento, né, estava lá 4 pezinhos na areia, desaparece 2. Aí a gente simplesmente, o que a gente diz? Né? Jesus me abandonou. E aí Jesus vem dar aquela lapada, né? Olha, naquele momento que só tinham 2 pezinhos, foi o momento que eu carreguei você nos meus braços. Gente, se a gente pode ter a convivência com esse cara, gente, por que a gente fica dando valor, né, às pessoas que simplesmente cultuam, cultivam, disseminam tudo aquilo que é contrário à mensagem de Cristo? Eu brincando esses dias com um amigo evangélico, né? Aí eu brinquei assim: olha, dizem que espírito não lê a Bíblia, tá? Então é o seguinte, parece que houve uma versão nova. Aí ele, não, falei, ó, não é agora 9 mandamentos? Não, é 10. Aí ele foi, pegou no celular, né? Não, é 10. Então, falei, qual é o 8º? Fala um de cada vez, tá? Não precisa todo mundo. Gente, tá lá, não prestarás falso testemunho. Então, se eu, Crisanto, em momento de vigilância, dissemino uma fake news, que é um nome pomposo, né, de notícia falsa, né, simplesmente eu estou vivendo de acordo com as leis do Pai. Eu não sou obrigado a gostar de A, B ou C, dessa ou daquela filosofia, crença, tudo mais, mas eu tenho que ter respeito com a verdade. Já não diz o Cristo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Gente, quem tem a escuridão, tá, perde-se na noite, né? Seja você aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Ora, talvez eu não seja ainda um farol a iluminar os caminhos,
mas eu posso ser um pirilampo, um vagalume, que vai iluminar a noite escura dos viajantes. Então eu não tenho que parar com essa mania, não. Eu tenho uma missão. Gente, muitas vezes é o seguinte: todos nós temos missões. Só que a minha missão, de repente, está dentro do meu lar, dentro do meu ambiente de trabalho, dentro do meu ambiente de estudo. E lembremos, quando a gente estiver diante de alguma dificuldade, lembremos de uma coisa básica. Poxa, Jesus foi desafiado e venceu. Que é prova maior da grandeza do Cristo? No momento da sua crucificação, ele simplesmente dizer: olha, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele podia ir lá, desavejar, reclamar e tudo mais, mas não. Ele, não, mesmo no momento derradeiro, ele falou isso. Gente, e aí é claro, a gente tem que ter aqui, e aí eu convido vocês a lerem, tá, esse capítulo, tá, Sede Perfeitos. É um guia seguro de como agirmos. Né? É claro, fica fácil falar para vocês que vocês já leram tudo isso aqui. Né? Vocês leram lá a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. Ironicamente, são 10. Gente, olha, vemos ali, né, através, né, das citações de céu e inferno, da Gênesis, tá? Inúmeros exemplos. Ora, Gandhi diz de forma célebre que se todas as escrituras de todas as filosofias fossem perdidas, se ainda restasse o Sermão do Monte, ainda, tá, a humanidade teria êxito. Porque ali justamente Jesus nos convida a olhar para nós, a olhar para o outro e estabelecer uma plena conexão com Deus. É claro que nesse capítulo Sede Perfeitos, nós temos lá a caracterização do homem de bem. Né? E aí, claro, eu não vou aqui, né, ler os 19, depois vocês podem, né, pela gravação, né, ou eu posso também disponibilizar o arquivo para a casa e a casa fazer chegar a vocês. Mas, gente, na essência, o que é o homem de bem? É aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Gente, nós temos tudo à mão para termos a solução da nossa felicidade. Quando Jesus falava de erguer o templo, tá? O templo não era exterior, era o nosso templo íntimo. Esse templo que traz praga alguma corrói, porque está consolidado dentro de mim essa questão. Então, ser cristão num momento como hoje, tá, realmente é uma questão complexa. Porque os convites que nós temos no nosso dia a dia são inúmeros. Quantos de nós, muitas das vezes, na invigilância, nos mostramos preconceituosos, violentos, mas a gente só está postergando a nossa ascensão. Mas eu não tenho que fazer isso porque um sentimento de culpa, medo ou salvação. Eu tenho que fazer isso porque, como Jesus disse, eu tenho que fazer o bem sem olhar a quem. Eu tenho que fazer o bem porque eu me sinto bem. Então fica aqui o convite, né, para a gente encerrando, tá, nesse contexto. Vamos então, na hora que a gente tiver uma dúvida, vamos nos colocar na condição de Jesus. Se estivesse Jesus diante daquela situação, como ele agiria? E Jesus não pediu pessoas perfeitas, pediu homens
no sentido de humanidade, de boa vontade. Se vocês pegarem aquele livro do Augusto Cury, que traça o perfil psicológico dos apóstolos, gente, se Jesus fosse um headhunter na área de recursos humanos, ele seria reprovado. Que cada um deles tinha um senãozinho. E erroneamente, muitas vezes nós, por não estudarmos, continuamos a disseminar notícias falsas. Quando dizemos lá, Pedro, tu me negaste 3 vezes. Se Pedro deixasse que o lado impetuoso dele viesse à tona, nós estaríamos hoje aqui. Todos os apóstolos seriam consumidos naquela violência, naquela barbárie, e simplesmente nós não teríamos a continuidade da mensagem de Jesus por esses 2000 anos. Então, gente, olha, nós somos convidados, para encerrar, nós somos convidados a esse convívio com o Mestre. Então, se podemos ter Jesus ao nosso lado, por que nós iremos nos deixar levar pelas paixões do mundo? Que podem trazer um brilho num primeiro momento, mas é o seguinte, como toda e qualquer paixão, ela se esvai com a força do vento. Então, queridos amigos, fica aqui a palavra de carinho, o abraço da Casa Jesus, que é a instituição que eu frequento lá em Balneário Camboriú, que também, nesse exato momento, também está em uma atividade doutrinária. Então, gente, vamos então, imbuídos desse pensamento, nos recolhermos ainda mais e agradecermos ao Pai por esse momento de hoje. Que supre as nossas necessidades, a nossa mesa a cada dia. Muitas das vezes reclamamos, mas nos esquecemos que algumas pessoas não têm mãos, não têm pernas. Muitas pessoas não conseguem se expressar através da fala. Muitas pessoas têm a dificuldade de ouvir as tuas belas mensagens. Muitas das vezes, algumas pessoas gostariam de estudar mais e, por limitações diversas, não têm a possibilidade de ampliar os seus horizontes de saber. Então, Senhor, temos nesse momento apenas que agradecer, e agradecer muito, pelas oportunidades, mas também pelos desafios. Compreendemos hoje que a opção em segui-lo não necessariamente nos trará um mar de rosas. Pedras e espinhos surgirão no nosso caminho, mas temos a certeza, Senhor, de que Tu confias em cada um de nós e que aprendamos a confiar em nós e sermos aqueles servos fiéis em Tua seara. Muitas crianças pedem pão, muitos idosos, um abraço, um olhar amigo, muitos enfermos necessitam de uma oração. Faça-nos, Senhor, um instrumento da Tua paz e do Teu amor a cada instante de nossas vidas. Que assim seja.